Bom dia, meninos. Bom dia, Edinho. Peroba, cadê você? Sumido? Edinho, Ah, é a mesma coisa de ontem? não. Todo mundo tá vendo? Slide? Aham. Continuação. Ah, então, continuação. Mas não é a mesma coisa, assim, né? Não, tipo, mesma matéria, não tem? Ah, mesma matéria. Vou terminar a botânica, Bio 3. Ah, beleza. Lembra que eu falei com vocês que eu tinha dado a taxonomia? Aí agora eu vou falar da anatomia, depois da fisiologia e depois dos hormônios. Essa já foi. Meninos, olha só. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o interior das plantas. Quando a semente cai no chão, ela vai começar a germinar. Vai começar a formar uma raizinha. Daqui a pouco a gente vai falar dessa raiz um pouquinho. Tá? Essa raiz vai dividir a semente ao meio, que a gente chama de cotilédones, por isso que existe as mono e as dicotiledôneas, porque depende de quantos cotilédones a semente vai se dividir, depois é produzido a folha para a fotossíntese acontecer. A fotossíntese acontecendo, a planta passa a se sustentar e crescer. Antes, aqui é a fotossíntese. Daqui para trás, quem sustenta o processo é o endosperma da semente. Porque a planta não está fazendo fotossíntese. A fotossíntese ela só começa quando a folha aparece. Sem folha não tem fotossíntese. E aí, se eu pegar e der um zoom na raiz, começar pela raiz, anatomicamente falando, olha como que a raiz ela é formada. Primeira coisa que você tem que saber sobre a raiz é dessa zona aqui, ó. Quando você comprar uma cenoura, observa que a cenoura ela vai ter uns pelinhos perdidos. Aipim, qualquer raiz vai ter esses pelinhos perdidos. O nome desse pelo é zona pilífera. E é aqui que ocorre a absorção de água. Tem gente que acredita que a raiz ela absorve água como um todo. Não é. Se eu pegar, por exemplo, um pé de grama, alface, grama, ela vai ter um monte de raizinha assim. Se eu pegar um pé de aipim, que tem um raizão, e perguntar para vocês, aonde que absorve, quem absorve mais água? O aipim, com uma raiz enorme, ou a alface? Sei lá, um monte de raizinha. Alface. Isso tudo aqui é pelo. A água só é absorvida pelos pelos da raiz. Ah, Edinho, mas em o aipim, o grandão, a parte grande, né, da raiz é o quê? A zona suberosa, que é onde se armazena amido. É onde ocorre o armazenamento de amido. Zona suberosa. Armazenamento de amido. Ela não Professor, absorve água. professor, Fala, então as raízes apareceu peroba.
Eu perdi a hora sem querer. As raízes que a gente come normalmente, que a gente usa para comer, por exemplo, a batata, o aipim. Eu não lembro se a batata é raiz, no final das contas. Por exemplo, o aipim é raiz? É, O aipim é a zona superosa que é muito grande ou ele é ou ela foi a raiz dele é específica para guardar o amido? não, mas o amido é a zona, fica na zona suberosa. Sim. Então, o aipim, aquela parte que a gente come, é a zona superosa super desenvolvida? É, armazenou Ah, muito amido. era isso que eu queria perguntar, não estava conseguindo. É, armazenou muito amido. Isso aí. Ok, Pode, obrigado. pode ter raiz lateral? Pode. Lembra que eu falei para vocês que você pode ter outras raizinhas. Mas observa que todas as raízes laterais são iguais à raiz principal. Elas só são menores. Então, ó, a zona pilífera é para água. A suberosa é onde armazena amido. Então, o aipim, igual a gente está conversando, tem uma zona suberosa imensa. Só que ele tem pouca pilífera. Então, ele armazena muito amido, mas absorve pouca água. O alface tem mais zona pilífera do que suberosa. Então, o alface já absorve mais água, só que a raiz dele não tem amido. Tem pouco. Tá? Não é que não tem, não. Tem pouco. Bem pouquinho. Depois ela passa a ter uma zona de distensão. O que é zona de distensão? É onde ela vai crescer, é bem pequena, esse pedaço. Na ponta da zona de dispersão, a gente vai ter uma película, parece até um pênis, né? Que a gente chama de coifa. Essa coifa é um conjunto de célula morta que serve para proteger do atrito. A raiz não cresce para baixo? Como a raiz cresce para baixo, enquanto português não é errado falar crescer para cima, né? Porque a raiz cresce para baixo. Não é redundante. Como a raiz ela cresce para baixo, ela atrita com o solo. Então, quem protege é essa coifa. Ela seria uma analogia às nossas unhas. É um conjunto de células mortas que vão proteger o crescimento da raiz contra o solo. Professor, Fala. eu lembro a última vez que a gente estudou isso, eu esqueci o nome que é a parte da planta que é responsável por crescer. Tem no topo Meristema. da... O quê? Meristema. O meristema, ele fica nessa zona de extensão da raiz? Que Não, tem ele fica na coifa. na É porque eu não coifa? estou falando de meristema ainda, mas o meristema fica aqui, ó. Ah, tá. O Edinho, Ah, quando eu estava estudando, estava falando que essa parte, a zona de extensão, não tem? aham. Era chamada de zona lisa e aí tinha células meristemáticas. Mas é isso aqui que eu estou falando, ó. Ela é chamada de zona lisa porque ela não tem a zona pilífera. Como ela é pequena, ela não absorve água. Então ela é lisa, ó, ela não tem a zona pilífera. E ela pode ser chamada de meristemática porque na ponta dela tem um meristema, porque eu não estou falando da célula meristemática ainda. Ah, tá. Ela tem um meristema nela. Ah, sim. Então, esse trem aí, coifa, sei lá, coifa, ela tá na zona lisa? Isso, na zona lisa, zona de distensão. Ah, tá. Aqui ele está dando, ó, uma árvore de forma geral, com as suas raízes, nós é bem tranquilo. Ok? Uai, ficou. Ah, tá. O slide deu um. Lembra no primeiro slide que eu falei que nós íamos falar um pouquinho dessa primeira raiz? Essa primeira raiz, ela é chamada de radícula. A primeira raiz que nasce da semente é radícula. Por que essa raiz ela é importante? Porque ela é o primeiro órgão produzido
do vegetal. Quem aí já botou feijão no algodão, você vê essa radícula brotar. Você vê às vezes ele brota até na geladeira. Tem sementes que você guarda que a radícula brota dentro da geladeira. Tá? Então é a função dela fazer a fixação e a absorção de água para o vegetal. Tanto a fixação quanto a absorção de água do vegetal é dado por ela. Então ela é importante porque se a planta não conseguir fixar essa radícula no solo, ela não vai conseguir ter água e não vai conseguir fazer com que as folhas façam fotossíntese. Porque lembra que para fazer fotossíntese você precisa de água. Algumas raízes, quando elas são formadas em cima da terra. Nem toda raiz ela é formada embaixo da terra. Existe raiz que pode estar em cima. O que acontece? Essas raízes chamadas de aéreas, de suporte ou adventícias, ou escora, são raízes que vão aparecer em cima da terra, como está aparecendo aqui, ó, para auxiliar no suporte do vegetal. Alguém consegue me dar um exemplo de uma planta que tem essa raiz? Tá o nome dela? Não, do vegetal. Pelo menos, que tem essas raízes. Vocês conhecem? O que você perguntou, Edinho? Que eu Uma tava... planta que tenha, vocês conheçam que tem essas raízes aéreas. Lá na roça tem uma árvore que tem essas raízes aéreas. Eu só não Gente, conheço o nome dela. não é árvore não, planta pequena. Ninguém nunca viu, não? De mangue lá. Sim, a de mangue tem. Boa. Só que eu tava pensando em coisa mais simples, tipo cana, milho. A do mangue também. Nós já sabemos que as raízes, elas podem ser fasciculadas. O fênix também tem. O fênix seria raízes... Esqueci o nome agora das raízes. Estava ali na tela. Raízes aéreas? Fênix? O que é Raízes fênix? Não conheço, adventícias. não. É um tipo de coqueiro pequenininho. Olha, Na o Peralta base tem cada dele... planta que ele traz da roça. Não, é de enfeitar a casa na rua. Deixa eu olhar É, aqui. Às vezes eu conheço por outro nome. Estou no celular, peraí. É um coqueiro? É uma planta? é. É, você tá certo, é mesmo. É um coqueirinho de jardim. É. Aí, quando ele fica maior, a base dele se enche toda de raiz por cima da terra. Aqui, gente, ó, a fênix. Ai, aqui. Todo mundo tá vendo? Sim. Sim, aí são raízes aéreas. Tá. Certo. Nós já tínhamos visto, elas podem ser fasciculadas na mono e pivotante na dicotiledônia. Lembra disso. Pivotante tem aquela raiz principal, ela pode ter dos lados, ó. Mas ela tem a principal. Lembra que toda pivotante vai ter a folha reticulada. Quem é fasciculada ou cabeleira vai ter a folha paralela. Vai ter a folhinha reta, as nervuras. Lembra que a flor aqui é trímera e a flor aqui pentâmera. Ou tetrâmera se for o trevo, mas aí é mais raro. Ok? E aí vamos começar a falar sobre a classificação das raízes, que é o que no Enem geralmente está caindo. Professor, Ah, as flores você disse que podiam ser trímeras, pentâmeras e quatrâmeras.
As flores que a gente usa no Dia dos Finados, que é aquela florzinha com um monte de pétala em volta. Elas são o quê? Tipo margarida e crisântamo, essas Isso. coisas todas, elas são É. múltiplas, elas são dicotiledôneas, só que elas são múltiplas. Então, por exemplo, a dicotiledônia 95, né, uma pentâmera, a margarida vai poder ter 10, 15, 20, 25, 30. Aí, professor, aí eu chego a outra pergunta. Cada 5 pétalas é uma flor ou é uma flor com um monte de pétalas? É uma inflorescência, você está certo. Uma inflorescência. Tanto é que Ok. todas as plantas que tem isso, um monte de pétalas, se você olhar no meio dela, ela vai ter um meio cheio de sacos embrionários femininos, com várias flores que se uniram. Tipo a rosa, Uhum. Sim. várias florzinhas que se uniram. Olha só, quando a gente faz a classificação botânica dos vegetais, cuidado que os nomes se repetem. Por exemplo, tubérculo ou tuberosa é uma classificação botânica de quem armazena amido e sacarose, ou seja, quem armazena açúcar. Existem raízes tuberosas, mas também existe caule tuberoso. Então, cuidado, tá? Mas a gente está falando de raiz por enquanto. Quais são as raízes tuberosas que nós temos? Mandioca, beterraba, cenoura, batata doce. Vocês vão ver que a batata inglesa não é um caule. Como que eu vou saber o que é um caule? Lembra da planta básica? Desculpa. Lembra da planta básica? Basiquinho mesmo, primeira série. Folha, caule, Caule. raiz. Em quinta série. Como que eu sei o que é uma raiz tuberosa? Se ela é uma raiz, o que vai nascer em cima dela? Um caule. Então, observa meu desenho da cenoura. Eu tenho a cenoura, é uma raiz. O que nasceu em cima dela aqui? Um caule. E aqui, Para depois ter as folhas. a folha. Bem simples. Batata doce, cenoura, beterraba, aipim, nabo, são caules tuberosos. Caules tuberosos. Depois nós temos os haustórios. O haustório é muito característico de parasita. Aí a gente tem o cipó-chumbo ou a erva de passarinho que vai ter. O que esse povo vai fazer? A planta, ela nasce em cima de outra. Ela nasce em cima de outra. Aí, o que é um haustório? A planta, ela tem a raiz dela principal e ela vai soltar esses haustórios, que são raízes menores, e essas raízes menores vão perfurar a árvore hospedeira para tirar a seiva dela. Então, como se fossem microagulhas, esses haustórios, elas vão perfurando a árvore hospedeira, essas raízes, para parasitar, para sugar a seiva dela. Professor, Hum. os cipós que são verdes, o caule deles, eles fazem fotossíntese no caule também ou só vão ser em folhas? Pode fazer. Ah, tá. Ok. Aí, ó, a Ana tinha até falado dessas raízes, quando ela falou das do mangue, ó. As raízes do mangue são chamadas de pneumatóforos. Pneu de ar mesmo. São raízes que vão ficar aéreas. Raízes aéreas, claro, né? Que a gente estava falando de raízes aéreas naquela hora. São raízes aéreas, óbvio, né? E elas também podem ser chamadas de pneumatóforas, porque são raízes que vão absorver ar. Elas fazem a troca de gás, de oxigênio, tá? No mangue. Então, toda vez que você tem o mangue, você vai precisar que essa raiz ela fique do lado de fora para quando inundar, a planta poder fazer troca gasosa, porque senão a planta também morre afogada. A planta também vai poder morrer afogada, que não é legal.
E aí, ó, tem as raízes escoras, que eu também já falei, que é o caso que a gente citou do milho, essa coisa toda. Aqui, ó, são raízes adventícias, que a gente tinha usado esse nome lá fora, né? Que são raízes que nascem fora do solo. Milho, plantas de mangue também podem ter. Observa que no mangue você tem os dois casos. A diferença é que ela escora quando ela passa do caule para o chão escorando. E ela é pneumatófora quando ela vai para cima, ó. Tá vendo? É uma raiz que cresce para cima. A planta do mangue pode ter os dois, a escora ou a pneumatófora. Querem perguntar alguma coisa da raiz? Professor, a raiz, ela usa que tipo de localização para crescer? Por A exemplo, raiz, ela segue a gravidade ou ela procura lugar onde não tem luz? não, a raiz segue a gravidade, desculpa. A Quando gravidade. a gente fala em crescimento, a gente chama de geotropismo. Isso, eu esqueci o nome, a gente já estudou. Crescimento pela terra. O que acontece? A raiz ela tem um geotropismo positivo, porque ela cresce para baixo. Agora, o caule, ele tem um geotropismo negativo, porque ele cresce para cima. Professor, mas raízes também podem ter geotropismo negativo. Pode, essas daqui, ó, do mangue que eu falei para vocês, a pneumatófora, ela cresce para cima. Isso. Eu fiquei em dúvida, porque também elas poderiam tentar seguir a luz, porque a flor, a planta inclina para o lado que vem a luz, para conseguir Ela maior. inclina a folha, ela não inclina a raiz. Ah, sim, ela inclina na parte superior, as É, folhas. for falar de movimento, se você pegar um vaso de planta e colocar de cabeça para baixo, você vai ver que ela vai curvar em direção à luz. Ela vai fazer isso aqui, ó. Mas a raiz continua normal. Quem curva é o caule e a folha. O caule e a folha e a flor. A raiz não. Ô, Edinho, Hum. a única dúvida que eu tenho é, todas essas raízes que você falou aí, tipo fasciculada, de escora, pneumatóforas, todas elas são raízes aéreas. Ó, a escora aérea, pneumatóforo aéreo, haustório aéreo, tudo aéreo. Ah, tá. Tá bom. Aí a tuberosa, que é uma raiz simples mesmo, embaixo da terra. Vamos falar de caule. O que eu preciso saber de caule? Primeira coisa, vamos pensar na cana? Vamos. Esse cana. Concordam? Beleza. Uhum. A cana é um caule clássico para a gente entender. Por quê? Os gomos da cana, nós vamos chamar de nó. O carocinho duro da cana que a gente joga fora, nós vamos chamar de entrenó. As gemas, onde tem os meristemas, é onde vai fazer a célula crescer. Essas gemas, elas só se encontram nos entrenós. Então, a cana, ela sempre vai brotar no caule e vai dar galho no entrenó. Então, uma cana nova sempre nasce aqui, ó. Sempre nasce aqui. Vamos falar do aipim. Quem aí planta mandiba de aipim? Se você olhar aqui do lado, você vê um olhinho dele. Já viram como que planta aipim? Não. Você pega a mandiba, um pedaço do aipim do caule e põe no solo. Tem um olhinho do lado. Você tem que botar esse olhinho para cima. O que é esse olhinho? É a gema. É a gema dele. Todo caule tem isso. Agora vamos falar de um pé de manga. Um pé de manga gigante. Você vê isso no pé de manga? Não. Não dá pra ver. Por que no pé de manga eu não consigo ver esses nós e entre nós?
Como pé de aipim no pé de cana? Por Por que que uma no pé de gema? manga eu não vejo isso? Porque ela só tem uma gema? Não, porque ela tem uma casca. Ah, tá. Nós vamos chamar essa casca de suber. Lá em fisiologia eu vou falar melhor da casca. Mas ela tem uma casca que está encobrindo. Por isso que eu não vejo. Por exemplo, o pé de coco não tem casca. No pé de coco você consegue ver. Já perceberam? Pé de coco, pé de palmeira, você vê certinho os nós. Camada por camada. Todo vegetal tem. Qual é a função de um caule? Ligar a folha à raiz. A Alba tinha me perguntado se ele faz fotossíntese. Faz. Ele está ligado com a folha, a clorofila circula por ele. E como a raiz pode aparecer em cima da terra, tem caule que aparece embaixo da terra. Um invadindo a área do outro, né? A gente entende que raiz era embaixo da terra e o caule em cima. Aí fica agora um invadindo a área do outro. Quando a gente trabalha com os caules aéreos, o outro, onde ele deveria ficar, em cima da terra, nós temos as hastes. O que é uma haste? Aquilo que é fino, geralmente é verde, com um revestimento delgado, é com revestimento de folhas. Caule fino. Qual é o exemplo de vegetais com caule fino? Grama, trigo, capim, arroz. A gente não tem as gramas em casa? Uhum. Caule fino. Chama isso de haste. Ou seja, não tem madeira. Não tem consistência. Agora, eu já tenho tronco. O que é um tronco? É um vegetal que tem madeira, mas ele também, ao mesmo tempo, tem galho. Pé de laranja, pé de abacate, eucalipto, pinheiro, mangueira. É todo vegetal que tem galho. Professor, Né? quando você falou no eucalipto, eu me lembrei. O eucalipto normalmente é plantado para ser usado como fonte primária para fazer celulose, para fazer folha. A celulose é um açúcar. Na hora da produção da folha, eles só comprimem a celulose, separam ela, ou eles transformam em outro material? É separado para fazer borracha. O que é separar para fazer borracha? Celulose, o açúcar. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Porque se eles usassem a celulose para isso, eu ia falar que a gente estava escrevendo no açúcar. Mas você sabe que tem parte da celulose no papel. Sim, sim. Parte tem. Tanto é que quem passa muita fome come papel. Nossa Sabia Senhora. dessa? Já viu um filme, pessoa comendo papel? Eu já vi pessoa com mania de comer papel. Tem uma pequena quantidade de açúcar, né? No desespero, tá bom. Se tronco é o que tem galho, o que seria colmo? É aquilo que é oco. Quem é oco por dentro? Bambu Vamos. e cana-de-açúcar. Cana normal, né? Não precisa ser de açúcar. Cana normal, ok? Olha que legal aqui que dá pra gente ver, ó, o nó certinho. Olha o entrenó. E olha aqui a gema produzindo broto, tá vendo? Olha os brotos onde nascem. Ô, Edinho, Hum. tipo, mas por que a cana é oca? Quando você deixa a cana ficar madura, porque geralmente as pessoas cortam a cana verde ainda. Quando você deixa ela ficar madura, ela fica vermelha e oca por dentro. Ah, tá. Alguém já viu isso? Não, só chupei cana verde, então. A gente chupa verde. Se você deixar a cana ficar velha, ela fica toda oca por dentro. Entendi. Professor, Hum. eu não lembro onde eu li, mas eu li em algum lugar que o... Nossa, esqueci o nome.
Volta a imagem, por favor. Que o bambu, ele só alonga as suas células, ele não cria mais, ele não fica criando mais para crescer, ele vai alongando as células. Isso é verdade? Quando ele está na fase embrionária, ele cria mais. Só que depois ele alonga. Você já viu o broto de bambu? Ele parece uma lança. Dizem que ele cresce 50 centímetros por dia. Ele é bem. Se você olhar um broto de bambu na segunda-feira, na sexta-feira já está o bambu inteiro. Tipo assim, você fala, caramba, ele parece uma lança. Essas células, elas alongam. Só que aqui, na região meristematica, ainda é produzido mais células, tá? Enquanto essa região aqui existir, tem células sendo produzidas. Entendi. O que é uma estipe? A estipe é o contrário do tronco. Enquanto o tronco são vegetais com galho, a estipe são vegetais sem galho. Ela não vai ter galho. Quem é que não tem galho? Palmeira, palmito, coqueiro. Vegetais que não tem galho. Aí a gente chama de estipes. Vamos sair dos caules aéreos e vamos falar dos caules subterrâneos. Caules que ficam embaixo da terra. Agora que é a hora que você não pode confundir com raiz. Primeiro caule subterrâneo, que nós já falamos muito dele. O rizoma da samambaia. Lembra que eu falei para vocês? Vamos lembrar aqui. A folha da samambaia tem os soros, que são os esporos. Aí os esporos produzem aquele coraçãozinho embaixo da terra, chamado prótalo. O prótalo é hermafrodita, produz os dois gametas, que se juntam, formando o rizoma. E aí, o rizoma vai formar o quê? O que nasce embaixo do rizoma? Raiz. O que nasce em cima do rizoma? Folha. Então, logo, o rizoma é o quê? Um caule embaixo da terra. É um caule subterrâneo. Se você arrancar uma folha de samambaia dessa e plantar, não nasce. Como que faz para plantar uma samambaia? Você tem que arrancar a folha com um pedaço do caule, lá embaixo da terra. Você tem que levar o caule junto. O tubérculo. Lembra que o tubérculo lá na raiz é o que armazena amido? Eu falei que repete. Aqui também tem tubérculo. Ó. E olha qual é o tubérculo que vai entrar aqui agora. Batata inglesa. Vocês conhecem cará? Isso aqui é cará, ó. É parecido com inhame. Isso aí não é inhame, não? Não, cará é parecido com inhame. Vocês já comeram cará? O pai de vocês deve saber o que é. Nunca, eu acho. Alguém aí já comeu cará? Tem o cará peixe, que não é o caso. E tem o cará vegetal. Ninguém? Não, cara vegetal nunca comi, não. Você é da roça, Peroba. Por aí que tem. Talvez. Talvez. Agora, vamos falar da batata inglesa. Isso aqui é um erro botânico enorme. Por quê? A galera acha que a batata inglesa é uma raiz. Ela não é uma raiz. A batata inglesa é um caule. O que acontece com a batata inglesa? Você tem as folhas de batata, você tem a raiz do pé de batata, e aqui no meio é onde a batata cresce aqui, ó. A batata nasce assim, ó. A batata é um caule subterrâneo. E outra, vamos supor que você nunca viu um pé de batata, que acredito que você não tenha visto um pé de batata inglesa. Se eu pegar um pé de batata inglesa e plantar,
Alguém já viu uma batata velha na geladeira brotando? Sim. Nasce raiz dela e nasce folha. Ou seja, se nasce raiz e folha da batata, a batata é o órgão do meio, ele é um caule. A batata inglesa é um caule. A batata doce da academia é uma raiz. A batata doce não faz isso. Só a inglesa. Olha outras coisas engraçadas. Cebola e alho. Eu já até comentei da cebola e o alho com vocês ontem. Cebola e alho são dois caules também. Nós chamamos esses de bulbo. Por que eles são bulbos? Qual é a questão? Se você pegar a cebola, primeiro, a cebola tem folha e a cebola tem raiz. A cebola é fácil, porque se você pegar a cebola, você vê a raiz dela. Dá para ver que ela é um caule. A cebola é bem mais fácil que a batata, porque a raiz está pendurada nela. Aí, o que vai acontecer? Se você pegar a cebola e descascar, ela vai ter a raiz e no meio dela tem uma estrutura mais dura, fechadinha. Essa estrutura aqui no meio, ó, é chamada de bulbo. No alho, é até mais fácil de você ver. Porque se você for pegar no alho, ele é um pauzinho duro. Aí os dentes do alho ficam em volta. Se alguém já cozinhou, sabe o que é isso. Que fica um pauzinho duro no alho. Esse pauzinho e o meio da cebola, que é o bulbo. Agora, nós comemos o quê? As folhas da cebola e os dentes do alho. O que é a folha da cebola e o dente do alho? São folhas chamadas de catáfilo. O que é um catáfilo? É uma folha subterrânea que não faz fotossíntese. Nem toda folha faz fotossíntese. Então, a cebola, ela tem as folhas aéreas, faz fotossíntese. E as folhas subterrâneas, os catáfilos, não fazem fotossíntese. Elas nasceram em volta do caule, que é o bulbo, que é o piruzinho aqui do meio. Mesma coisa o alho. Cada dente de alho é um catáfilo. Cada dente do alho é um catáfilo subterrâneo, é uma folha subterrânea. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. A folha, como terceiro órgão, ela tem a bainha, que é o que vai ligar a folha ao caule. Ela vai ter o limbo. O que é o limbo? Limbo é a parte que a gente come. É onde tem clorofila. E ela vai ter o pecíolo, que seriam as nervuras, onde a gente tem o xilema, o vaso condutor. Então, resumindo, se eu pegar uma folha de alface e for comer ela agora no almoço, todas as nervuras são pecíolo. E a parte verde que a gente come é o limbo. E o talinho é a bainha. Essas folhas, basicamente, elas têm a função de realizar a fotossíntese. Tá? Claro que para isso ela tem que ser plana para captar o sol, ela tem que ter clorofila para poder fazer a fotossíntese, ela tem que ter os vasos condutores, o xilema e o floema, que a gente já sabe, e ela tem que ter estômago. Vamos lembrar o que é isso aqui. Embaixo da folha existem os narizinhos dela. Embaixo da folha é que existem as estruturas que a planta faz troca gasosa. Então, os gases entram e saem da planta por esses estômatos. Tá? Vai ter uns slides depois que a gente vai falar melhor dele. Só para vocês lembrarem que o estômago fica embaixo da folha e é por ali que é trocado o gás. Quais são os tipos de folhas que nós temos? Nós temos as brácteas. O que é isso? É folha com cor.
ela imita uma flor. Tá? Ela vai imitar uma flor. A mais comum para a gente é o antúrio e a flor de papagaio. Qual é a finalidade da folha ter cor? É só atrair polinizador. Ela está ajudando a flor. Tá? Ajuda a flor. Ela quer ajudar a flor. Só isso. Tem os espinhos. Espinho. Professor, nisso eu tenho uma pergunta. Eu lembro que espinhos podiam sair do caule e das folhas. Como você descobre, define, olha, o que é espinho folha e o que é espinho caule? Não, você está confundindo. Eu tô? Ah, então eu confundi. Olha só. Toda folha modificada, quer dizer, todo espinho é uma folha modificada. Então, o espinho é uma folha que se modificou, ficou pontiaguda, para ninguém ir lá e comer. Se ela é uma folha, ela é ligada ao caule. Lembra da bainha? Que a bainha liga a folha ao caule? Então, significa o quê? Se eu pegar um pé de laranja, cacto, e tentar puxar o espinho, ele não sai. Ele é vivo. Se eu fizer um desenho para vocês, o espinho é assim, ó, ligado ao caule. Então, por exemplo, o xilema, ele vem da raiz e vai para dentro do espinho. Espinho faz fotossíntese. Gente, o cacto é extremamente fotossintetizante. Espinho é vivo. Agora, o que o Peroba está confundindo é isso aqui, ó, acúlio. Algumas plantas, Isso. o acúlio. O que é o acúlio? São células mortas. Só tem coisa morta ali. E ela é pontiaguda. Quem tem acúlio? A rosa, por exemplo. Se você for ver o desenho da rosa, é assim, ó. Observa que pode parecer bobeira do desenho do pé de laranja, mas eu não fechei o espinho para o caule. Aqui eu fechei. O xilema, por exemplo, só vai reto. Então, Eu o lembrava acúlio é uma que tinha diferença. proliferação do caule. É isso que o Peroba estava perguntando, só que é só de célula morta. Se você vier aqui no acúlio da roseira e puxar, Ela solta. ela solta. Você nunca vai conseguir fazer isso com espinho de laranjeira. Então, rosa não tem espinho. Rosa tem acúlio. Rosa tem células mortas pontiagudas. Igual a nossa unha, que pode ficar com uma pontinha, é o que a rosa tem para se proteger. Acídeos. Acídeos são folhas que se fecham para poder capturar a presa. Quem tem acídeo é a planta carnívora, claro. Vocês só têm que entender uma questão aqui. A planta carnívora não come carne. Cuidado. Para que a planta carnívora está fazendo isso? O que ela quer dos insetos que ela está comendo? Nitrogênio? Nitrogênio e água. Exatamente. A proteína, a carne, ela cospe, ela regurgita depois. A fotossíntese dessas plantas é muito fraca. Então, ela substitui parte da alimentação pegando esses insetos. Então, eu chamo de acídeo a folha que consegue se fechar. Só que ela não come carne, tá? Tem gente que está assistindo o desenho do pica-pau e achando que você pode ter uma planta carnívora e dar um pedaço de bife para ela que ela vai comer. Esquece, hein? Professor, Hum. as plantas que formam uma armadilha para os insetos caírem dentro, mas não se fecham. Eu esqueci, copo de leite é uma? Eu não lembro. Copo de leite é uma. O copo de leite, ela também é um acídeo, mesmo não se Não, movendo? acídeo tem que fechar. Tem que fechar. Então ela vai ter outro nome, tá bom. Vamos ver aqui para a gente fechar a aula de hoje. Dado uma raiz, como que se chama essa estrutura 1? Ui. Região de Estão vendo que são ramificação. raízes laterais.
Região de ramificação. Sim. Então, ó, a B e a A sai fora. Como que chama a 2? Pilífera. Região pilífera. Pilífera. Todas têm. Como que se chama a 3? De distensão. De Atenção. distensão. A C já foi embora. Quem é a coifa? É É assim? o 5. A 5. Letra É. Os manguezais são biomas do litoral que se formam junto com o rio. Tem planta lá que de manguezal, que a principal característica é ter pneumatóforos. O que é pneumatóforos? São as raízes que sobem para cima para você trocas gasosas. Ah, qual letrinha aqui? É. Isso. Muito bom. Uma dona de casa vai preparar uma sopa. Água, carne, cenoura, salsinha, batata e sal. Quais são os vegetais que ela usou? Água não é vegetal, carne não é vegetal. Ela Cenoura, usou uma salsinha, raiz, sal não conta. uma E a folha. cenoura? É uma raiz. Ela usou raiz, folha e Salsinha, caule. Isso. É uma folha. folha. E batata inglesa? É o Caule. caule. Vocês sabem que caiu essas questões. Eu até falei quando eu falei de fruta com vocês, né? Que o cara deu lá uma banca e mandou o cara dizer quais eram fruta. E na banca tinha caju, morango. É o tipo de questão aqui que confunde. É bem parecido. Muitos vegetais xerófitos, o que é isso? Que vivem em local seco, tem espinho. Qual é a função do espinho? Proteção. É engraçada essa questão. Então eu botei ela de propósito. Sabe por quê? Dá uma lida nas alternativas. Ah, Sem dúvida nenhuma. sim. Que bom, prova. Claro. Porque espinho não vai ter veneno de inseto. Espinho, quando é para defesa nesse tipo de coisa, são para animais grandes. Boa. Mas tem gente que não lê isso. Tem gente que bota assim, defende o vegetal e já acha que é certo. Vê se o espinho vai defender da mosca, sei lá, da aranha. Não vai. Radinho, calor não tem nada a ver. Agora, e a letra C? Inclusive, professor, tem uma planta que, além do espinho, não sei se ela tem uma parte que pode ser comida ou se ela permite, ou se ela já cresce com caminhos para um tipo de formiga viver dentro da própria árvore, para ajudar na defesa contra girafas. E aí eu tenho que ver que planta é essa. É uma na África, não sei o nome não. A C não faz sentido, porque não faz. Vocês entendem que a C não é que ela tá errada, mas tipo assim, ela tá 10% certa. É. Mas que a certa mesmo é a letra A. O espinho, a especificidade dele é evitar a transpiração, porque o sol, né, não vai fazer o espinho perder, a planta perder tanta água. Não é evitar que o homem vá lá e coma. Até porque só a palma, que é um cacto que a gente come, né? A palma é comum comer. Agora o cacto propriamente dito, né, não. Tranquilo? Sim. Por hoje, a parte de anatomia seria isso. Agora vai bem rápido, botânica. Ok? Ok. Amanhã a gente continua, meninos. Certo. Valeu! Tchau. Falou, Edinho.